Olá, pessoal. Então, vamos continuar nosso curso, né, sobre tutelas provisórias recursais, agora no bloco 4 da aula 4, e esse bloco é separado para a gente tratar do recurso de apelação. A gente está vindo numa sequência, né? Trabalhamos aqui primeiro a parte geral das tutelas provisórias recursais, depois transitamos no agravo de instrumento, importantíssimo recurso da nossa vida profissional, embargos de declaração, agravo interno e o papel excepcional do mandado de segurança que pode ser utilizado, se é que pode na prática, né, para auxiliar na obtenção de eventual tutela provisória no agravo interno e no embargo de declaração, enfim, eu acredito até que é muito difícil isso acontecer, mas a gente tem como ventilar essa possibilidade. E agora a gente vai tratar do recurso que, ao lado do agravo de instrumento, faz parte do quadro principal, né? Que é a apelação. A gente não pode esquecer algumas características do recurso de apelação, que eu vou colocar como se fossem premissas, para a gente compreender como se deve fazer, como se deve debater a obtenção de tutela provisória no recurso de apelação. Não vamos esquecer que, o recurso de apelação ele é interposto em primeira instância e não há admissibilidade pelo artigo 1010 do Código a uma contrarrazão e aí remete ao tribunal. Em alguns casos, o recurso de apelação admite retratação, como nos casos da apelação início litis, a apelação em sentença sem resolução de mérito. Mas, havendo sentença com resolução, a sentença apreciando uma das hipóteses do artigo 487 do Código, existe aqui uma dupla competência que vai influenciar na apreciação da tutela provisória recursal. Vai apreciar na análise da tutela de urgência, na tutela de evidência, no efeito ativo, no efeito suspensivo, porque, ora, se eu interponho o meu recurso de apelação em primeira instância e este juízo não tem admissibilidade, não declara os efeitos, etc., não adianta pedir nada na apelação. Eu até diria que, em tese, poder-se-ia fazer um pedido de tutela provisória dentro da própria apelação como um capítulo recursal. Mas não me parece producente na prática, não me parece adequado do ponto de vista de urgência, evidência, etc. Porque se eu pedir para o juiz de primeira instância, ele não pode receber a apelação, ele não pode declarar os efeitos que ela é recebida, vai demorar demais esse pedido de forma incidental ser analisado. Por esta razão é que o melhor caminho, do ponto de vista prático, é você utilizar o incidente de efeito suspensivo. Aliás, é muito mais do que um incidente de efeito suspensivo. Apesar do nosso legislador estabelecer lá no 1012, parágrafos 3º e 4º, que seria apenas um incidente de efeito suspensivo. É muito mais do que isso. É você já inaugurando a competência do tribunal, pleitear uma tutela provisória. Já estou avisando aqui, já estou informando aqui que o 1012 é muito mais os parágrafos do que efeito suspensivo, que a gente vai trabalhar agora aqui, as situações, as variáveis que podem ocorrer do ponto de vista prático. O 1012 é muito mais do que uma mera discussão de efeito suspensivo. O 1012 envolve uma discussão de tutela provisória, inclusive de evidência. Eu já toquei nesse assunto, eu acho que vale a pena, de novo, refletir sobre isso. Tutela de evidência requerida ao desembargador. Para quê? Para acabar com o efeito suspensivo automático do recurso de apelação. Então, a premissa é esta: interposto em primeira instância, o recurso deverá haver uma contrarrazão recursal, e aí já vai 15 dias úteis, se for fazenda pública, 30 dias úteis. Nesse intervalo de tempo, o bem jurídico está perecendo, a ordem de despejo está na rua, a tutela provisória foi concedida ou não foi concedida, e você precisa chegar ao tribunal. Então, para eu trabalhar as variáveis em relação à abertura de competência do Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, a gente não pode esquecer dessa premissa. Dois momentos de apreciação da apelação. O primeiro momento é meramente formal, né, de contrarrazões
E o segundo momento, do ponto de vista prático, técnico, é o juízo ad quem, é no Tribunal de Justiça. E aí a gente vai, pelo 932, requerer uma tutela provisória recursal ao relator. Muitas vezes essa tutela provisória recursal chega ao tribunal antes mesmo da apelação. O que no sistema anterior seria uma ação cautelar autônoma. Nós falamos que é uma tutela provisória que se inaugura com a competência no Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, em que pese a demanda está em primeira instância. Não há menor problema em relação a isso, são duas competências diferentes. A competência para resolver a apelação meritória ou a admissibilidade é apenas quando esse recurso chegar ao tribunal, fisicamente, eletronicamente. Mas a tutela provisória já é inaugurada quando a sentença é proferida. Seja a tutela provisória positiva, negativa, etc. Tem várias situações que eu vou trabalhar aqui. Ou seja, inaugura-se a competência do Tribunal de Justiça por meio de uma peça processual própria, autônoma, fora da apelação, antes mesmo da apelação chegar ao Tribunal de Justiça. Então, essas variáveis são importantes. E também é importante a gente saber que o mesmo raciocínio, ou um raciocínio muito parecido, é tratado no recurso especial e no recurso extraordinário, que, aliás, são as nossas aulas seguintes, são as 3 aulas que faltam, os 3 blocos que faltam, envolvem exatamente a apelação, recurso especial e extraordinário, os agravos e o ARESP, e o ARESP e o ERE. Mas, nesses ambientes em que a dupla jornada, dupla competência recursal, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, você tem que saber quando se pode chegar, quando se pode inaugurar o pedido de tutela provisória recursal. Então, nesse sentido, vamos aos nossos slides. Primeira observação, a gente não pode esquecer o estudo dos capítulos de sentença. Importantíssimo estudar capítulo de sentença, lembrei aqui do professor Cândido Dinamarco, do professor Henrico Túlio Liebmann, que possuem obras absolutamente clássicas sobre o tema, né, capítulo de sentença. Então, a gente tem que fazer essa leitura, né? Primeiro, o artigo 1012 do Código que está aí, ele vende uma meia-verdade, digamos assim. Ele passa uma ideia que, a rigor, nem sempre vai ser verdadeira. Qual é a ideia que ele coloca? A apelação terá efeito suspensivo. Então, se ela tiver efeito suspensivo, o apelado pode requerer tutela provisória até de evidência para buscar a quebra desse antídoto, a quebra desse efeito suspensivo automático. Se derruba o efeito suspensivo automático via tutela de evidência, via tutela positiva a ser requerida no Tribunal de Justiça. Então, digamos que toda a sentença é fundada em um RE com repercussão geral, em um RESP repetitivo, numa súmula, aí o fulano de tal, meu adversário, entra com apelação, o juiz não se manifesta sobre a tutela de evidência, poder-se-ia falar isso em embargo de declaração, nós já tratamos disso anteriormente, eu poderia buscar a tutela de evidência nos embargos de declaração, vamos imaginar que eu não tive êxito, então eu vou para a apelação. Ah, mas o meu adversário apelou e tem efeito suspensivo automático. Vamos derrubar esse efeito suspensivo automático via tutela provisória recursal, via 1012, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Então, qual é a falsa ou a meia-verdade que o artigo 1012 está estabelecendo? Ele primeiro indica que terá efeito suspensivo e lá no parágrafo 1º ele fala não terá efeito suspensivo, inciso 5, que é o que nos interessa nesse momento. A sentença é que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Então, ela pode ser concedida antes, confirmada na sentença. Então, a apelação terá efeito meramente devolutivo. Efeito imediato, portanto, a decisão. Ela não falou nada antes, o procedimento correu em primeira instância, durante todo o seu caminhar, ninguém tocou no assunto sobre a tutela provisória, a sentença vem, é razão de informação que provavelmente o autor trouxe das razões finais, o juiz julga procedente, fundamenta numa súmula, fundamenta no RE, ou fundamenta numa situação de urgência e concede a tutela provisória lá dentro. Qual é o objetivo disso? Retirar o efeito suspensivo da apelação. Neste caso, o adversário, o apelante futuro, vai tentar a suspensão via um incidente que está no próximo slide. Ou revoga, né? Pode ser o contrário também. Ele concedeu antes, porque ele entendeu numa análise
ainda não completa e uma cognição não total, ele concede a tutela provisória e entende que estão presentes os requisitos para a tutela provisória, e lá na frente ele muda, ele julga improcedente e revoga a tutela provisória. Então não tem também que se falar em efeito suspensivo automático. E qual é a meia-verdade aqui? É que eu tenho que olhar a sentença, deixa eu até olhar aqui para vocês, fica melhor. Eu tenho que olhar a sentença como um todo, como um todo. Então, quando ele diz assim, concede, tutela e revoga, a sentença é um objeto só, é um pronunciamento só. Por isso que o parágrafo 5º diz aí que qualquer decisão ali dentro sobre tutela provisória tem que ser agravável, ou melhor, tem que ser apelável. É um capítulo de sentença. A história da agravável, como se fosse uma decisão interlocutória dentro da sentença, era no Código Antigo. Então esqueça, na verdade, é uma sentença só e dentro da sentença tem um capítulo que trata da tutela provisória. Ou seja, é um corpo único. Logo, eu, Henrique, apelante, se quiser discutir sobre a tutela provisória concedida dentro da sentença, não é por agravo, isso é uma discussão que existia antes. Eu vou olhar a sentença como um todo e vou dizer, olha, este capítulo que teve tutela provisória, também é um capítulo apelável. Então eu vou discutir, por exemplo, num capítulo da apelação, que não estão presentes ou não estavam presentes os requisitos para a tutela provisória, ela foi errada. Agora, não adianta fazer isso, já que a apelação não tem efeito suspensivo. Eu tenho que fazer isso e ter que ir antes lá no tribunal. O próximo slide, eu vou trazer isso para vocês. Eu tenho que ir antes lá no tribunal tentar obter efeito suspensivo. Se eu não conseguir efeito suspensivo via IPES, por mais que eu discuta na apelação, como eu venho dizendo, que não estavam presentes os requisitos para a tutela provisória vai ter eficácia imediata. Ela vai ser cumprida em primeira instância, que pede eu estar alegando na apelação o seu encabimento. Então, é um jogo interessante sobre capítulos. A sentença é um todo e dentro dela tem um capítulo sobre tutela provisória. Então, este capítulo sobre tutela provisória também tem que ser irresignado dentro da apelação. Agora pode acontecer outra coisa. Vamos imaginar que eu tenho 3 pedidos. Pedido 1, rescisão contratual. Eu usei esse exemplo lá para falar de julgamento parcial de mérito com vocês, né? De agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito. E lá também é importante discutir a tutela provisória. Então, primeiro capítulo, rescisão contratual. Segundo capítulo, dano moral. Terceiro capítulo, dano material. A fase instrutória transitou naturalmente, chegou aqui na sentença. O juiz fundamentou a rescisão contratual em uma decisão em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem um RE com repercussão geral que fundamentou a rescisão contratual. Tem uma súmula vinculante que fundamentou. Ou, em relação à rescisão contratual, tem requisitos de urgência. Então, de nada adianta o juiz julgar procedente a rescisão contratual se ele não emprestar uma força imediata a esse capítulo. Então, ele pode desmembrar a eficácia de sua sentença. Ele pode conceder uma tutela provisória de urgência ou de evidência dentro desta sentença referente ao capítulo da rescisão contratual. E aí já emprestaria a eficácia imediata. O autor poderia se beneficiar do ponto de vista fático quanto aos efeitos dessa rescisão contratual. Henrique, o capítulo dano moral e dano material. Vamos imaginar que no meu exemplo não existem situações que demonstrem urgência e evidência. Então não há como se fundamentar execução provisória desses 2 capítulos, dano moral e dano material. Então ele pode conceder uma tutela provisória dentro da sentença, totalmente, ou ele pode conceder em pedaços da sentença, capítulos da sentença. Se for dentro de um capítulo da sentença, este capítulo também é discutido e impugnado via apelação. Ele é um capítulo apelável. Mas, além disso, se ele conceder uma tutela provisória em capítulo, é só este capítulo que tem eficácia imediata. Então, esse 1012 que eu estava dizendo, deixa eu até voltar para cá, esse 1012, ele vem de uma verdade não total, porque ele fala, a apelação terá efeito suspensivo e logo depois ele fala, não terá efeito suspensivo, começa a produzir efeitos imediatos, a sentença que confirmar. Mas se ela confirmar de um capítulo, se ela confirmar um pedaço, não há que se raciocinar a retirada do efeito suspensivo dos demais. Então, esta apelação, do ponto de vista lógico, ela, quando interposta, ela terá, pelo caput do 1012, efeito suspensivo no que respeita ao dano moral e ao dano material, e não terá efeito suspensivo em relação ao
pedido de rescisão contratual. E aí, meus amigos, abre a competência, inaugura-se a competência do tribunal. Para os dois, autor e réu. O autor pode pedir uma tutela de evidência no tribunal para emprestar efeitos, para retirar o efeito suspensivo do dano moral e do dano material, tutela de evidência, até nas contrarrazões recursais, a gente vai falar disso daqui a pouco. E o réu pode buscar uma tutela de urgência para afastar a eficácia imediata do capítulo que confirmou a tutela provisória. Então, é tutela provisória no tribunal que vai ter a sua competência inaugurada para reapreciar uma tutela provisória que foi concedida em primeira instância na apelação, ou melhor, na sentença, que foi concedida em um pedaço, que não foi concedida em outro pedaço. Está inaugurada a competência do tribunal, isso é importante saber, a partir do momento que há a prolatação da sentença. Inaugura-se a competência para tudo, inclusive para a tutela de urgência e para a tutela de evidência também. Então, o 1012, ele trata de uma verdade pela metade. O inciso 5 é uma verdade pela metade, porque eu tenho que analisar o capítulo da sentença. O parágrafo 5º diz claramente que o capítulo da sentença que concede, confirma ou revoga é discutível na apelação. E nós temos aí dois enunciados, um do FPPC, que eu queria deixar claro para vocês, já que dialogam diretamente com esse nosso assunto. O 217, né, a apelação contra o capítulo que concede, confirma ou revoga, não terá efeito suspensivo automático. Claro, eu vou ter que requerer a tutela provisória recursal. E o 423, cabe tutela de evidência recursal. Olhem de novo o meu exemplo, já que a gente vai passar na sequência para o slide seguinte. 3 pedidos: rescisão contratual, dano moral e dano material. Na sentença, o juiz entendeu que, em relação à rescisão contratual, existia fundamento de urgência ou de evidência. Então, ele emprestou eficácia imediata a este capítulo. Em relação ao dano moral e ao dano material, ele não vislumbrou a possibilidade, então ele proferiu uma sentença em capítulos e, dentro de um dos capítulos, ele concedeu a tutela provisória de urgência ou evidência, antecipando os benefícios fáticos da rescisão contratual. Encerrada a competência de primeira instância, inaugura-se a competência do Tribunal de Justiça, via incidente. E aí, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do 1015 também indicam pela metade o problema, porque ele só trata de efeito suspensivo. Então, no meu exemplo, o parágrafo 3º poderia ser usado apenas pelo réu que teve uma tutela provisória concedida no capítulo rescisão contratual para tentar suspender o efeito desse capítulo? Não. Essa tutela provisória requerida ao tribunal, ela não é analisada apenas pelo 1012, parágrafos 3º e 4º. Ela também tem que ser analisada pelo 932, poderes do relator. Então, eu sou autor, entendi que realmente foi bom para mim a tutela de urgência ou a tutela de evidência concedida na sentença em relação ao capítulo de rescisão, mas eu quero os demais capítulos também. Não faz sentido o réu que não tem razão, segundo a minha opinião, se beneficiar pelo efeito suspensivo. O efeito suspensivo tem que ser derrubado. A tutela de evidência é uma forma de derrubar o efeito suspensivo da apelação. Então, eu posso pedir tutela de evidência no tribunal? Posso. Onde? Nas contrarrazões recursais? Sem dúvida. Mas eu posso usar o pedido do IPES? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Porque, na verdade, o IPES é uma peça processual, é um incidente processual, e eu estou no âmbito da competência do desembargador. Se eu requerer nas contrarrazões, vai demorar muito para ser apreciada essa tutela de evidência. Mas, enfim, eu posso requerer nas contrarrazões e eu estou discutindo aqui para vocês a possibilidade, vamos conversar, vamos dialogar, vamos provocar o tribunal para a gente analisar os parágrafos 3º e 4º com olhos maiores do que só efeito suspensivo. Ele tem que trabalhar, esses artigos têm que trabalhar em conjunto com o 932, que empresta poder ao relator para as concessões de tutela provisória, e a tutela de evidência também é a tutela provisória, ou é a tutela provisória maiúscula nesse ambiente que a gente está trabalhando aqui, que é o ambiente de fixação de precedentes obrigatórios. Então, vale a pena a gente olhar esses enunciados 217 e também o 423 do FPPC. Vamos ao segundo slide. É a tutela provisória de evidência, né? Ou melhor, a tutela provisória antecedente, que eu, desde a época do projeto do Código, eu denomino essa tutela provisória de evidência, e é um conceito henriquiano, tá? Eu chamo de IPES. Por que IPES? Porque quando a gente não tem nome de um instituto, a gente chama de incidente. Aliás, nós já estudamos aqui, em outras aulas,
que a tutela provisória ela pode ser apreciada em várias classes, até em petição, quer dizer, não é classe ação, não é classe recurso, não é classe incidente, é classe de petição. Aqui é uma classe própria, incidente, que inaugura a competência. Inaugura, repito. Quando está inaugurada a competência do Tribunal de Justiça? Após a prolatação da sentença, claro, não sujeita a embargos de declaração, né? Porque havendo embargo de declaração, eu estou ainda no ambiente de competência de primeira instância. Estudamos, inclusive, isso nas aulas anteriores, como se obtém tutela provisória em sede de embargo de declaração. Mas não tendo embargo de declaração, a interposição da apelação ainda vai demorar bastante na primeira instância, então inaugura-se a competência pelo IPES. Pelo parágrafo 1º, olha lá, ele fala, olha, quando não tem efeito suspensivo, o apelado pode promover o cumprimento, quer dizer, a sentença tem eficácia imediata após a publicação, eficácia imediata, e vem os parágrafos 3º e 4º sobre o IPES. Mas observem que ele só fala de efeito suspensivo. Mas a gente não pode olhar o parágrafo 3º isoladamente. Ele tem que ser analisado em conjunto lá atrás com 932, que nós já tratamos aqui, que é o artigo que estabelece poderes do relator. Ele é um dispositivo que se aplica tanto para a tutela provisória de urgência quanto para a tutela provisória de evidência, tanto para o efeito suspensivo quanto para o efeito ativo. Cabe tutela de evidência recursal, isso é sem dúvida. Mas o que eu indago, e eu levanto isso aos queridos amigos que estão aqui no nosso curso, é se apenas então somente nas contrarrazões recursais, porque ela vai demorar ainda o seu processamento em primeira instância. Então, será que não vale a pena a gente provocar o tribunal pelo parágrafo 3º e também 4º para retirar o efeito suspensivo e não conceder o efeito suspensivo? Acho interessante, mas eu não fecho a porta para a eventual alegação de tutela de evidência nas contrarrazões também, mas aí vai haver uma demora maior para se tentar provocar o tribunal para a concessão desse pedido de efeito imediato. Então, o 1012 fala do IPES, competência ao tribunal com a prevenção e se já tiver apelação lá no tribunal para o próprio relator. Esse 1012, parágrafo 3º, tem uma redação que lembra muito a redação do recurso especial e do recurso extraordinário, tá? Então, é importante a gente saber o seguinte, qual é a natureza jurídica desse incidente? O nome está dizendo, é incidente, ele não é ação, ele não é recurso. Então, é uma forma, considerando que o processo ele é modulado, né, como nós já falamos em outras aulas, considerando que o processo ainda está tramitando no módulo primeira instância, porque haverá contrarrazões, eventualmente, eu peticiono logo lá. Eu posso inaugurar a competência com o número próprio, etc., do incidente. É parecido com o incidente de efeito suspensivo no recurso especial, no recurso extraordinário, que a gente vai falar nas aulas finais, e esse incidente é cabível fora do recurso, porque o recurso não tramita na primeira instância. Como eu também falei antes, não vejo problema em você requerer dentro do recurso. Mas parece-me que vai demorar demais para ser apreciado. A apreciação vai ser mais rápida quando você já inaugurar a competência do IPES e já provocar o Tribunal de Justiça antes mesmo da chegada do recurso de apelação. Então, é incidente, como tem outros vários incidentes. Tem um incidente lá no recurso especial, tem um incidente no recurso extraordinário, tem um incidente de resolução de demandas repetitivas, tem um incidente de assunção de competência, tem um incidente de inconstitucionalidade, tem um incidente de desconsideração da pessoa jurídica, por aí vai. O Código trabalha com vários incidentes para mostrar que na modulação do processo eu posso deslocar um módulo e já provocar jurisdição superior. Eu posso deslocar um módulo e já provocar a competência do Tribunal de Justiça. Então é isso que eu quero mostrar aqui nesse slide, que a natureza jurídica é muito semelhante às situações que envolvem recurso especial barra extraordinário. Então, eu estou afirmando aqui nessa parte que está em amarelo, o relator poderá, na verdade é uma pergunta, conceder a tutela provisória de urgência e de evidência na apelação ou nas contrarrazões para afastar o efeito suspensivo automático da apelação? Sim. O antídoto para o efeito suspensivo automático, o antídoto para a fundamentação ligada em precedentes é a tutela de evidência. Então, a gente não pode ver o problema apenas e tão somente olhando a tutela de urgência, mas também a tutela de evidência, porque trabalha o tempo do processo, como a gente já falou anteriormente. Inclusive, tem um texto meu no Conjur sobre isso. Aqui embaixo eu indico um outro texto meu do Empório do Direito, sobre a tutela provisória na sentença e a viabilização, a análise do efeito suspensivo recursal ou da tutela provisória recursal.
Então, a tutela provisória, aqui embaixo, pode ser concedida ao recorrente e também ao recorrido. E eu concluo, o tempo é para os dois. Então, se o antídoto é para o tempo, esse tempo pode ser trabalhado em uma apelação envolvendo o apelante e também o apelado. Existem algumas outras variações aí sobre a tutela provisória na sentença que eu vou continuar com vocês na próxima aula. E aí, na sequência, a gente já entra para recurso especial extraordinário, que são as aulas finais aí do nosso curso. Até já.